Olá, pessoal. Nos últimos dias, nós temos vivido um turbilhão de emoções devido à resolução do caso Beatriz, o crime bárbaro de uma criança que foi assassinada no final do ano de 2015 e que chocou todos. Chocou a sociedade pernambucana, chocou o Brasil, chocou o mundo, dada a barbaridade com que essa criança foi assassinada. E, naturalmente, houve muita especulação e agora que a gente resolveu o caso, Polícia Científica de Pernambuco, os peritos criminais pernambucanos identificaram e localizaram o assassino da pequena Beatriz. Independentemente de qualquer injustiça ou barbaridade que seja dita, nada supera a satisfação de solucionar um crime desses. E solucionar o crime com prova material, o DNA. O que eu tenho visto, ouvido muitas perguntas a respeito desse DNA. Quem está falando para vocês é a perita criminal, geneticista, que se aperfeiçoou ao longo da vida em produzir ou em levantar perfis de DNA e apresentar indicação de autoria de crimes usando essa magnífica ferramenta de identificação humana. Quando a gente fala em DNA para desvendar crimes, é isso que a gente está dizendo. Em todos os locais por onde a gente passa, ou nas coisas que a gente toca, ou nos lugares, inclusive, que a gente fala, a gente pode deixar a amostra biológica capaz de nos identificar. E o trabalho do perito criminal é esse, é buscar essa amostra biológica no local do crime ou no corpo das vítimas e traçar esse perfil de DNA, objetivando a indicação de autoria. Lógico que não é só o DNA por si só que resolve o crime. Existem inúmeros outros fatores, tem a investigação, mas o DNA, nesse caso Beatriz, ele foi indispensável desde o primeiro momento. Por que eu estou fazendo questão de falar sobre isso? Eu acho que vocês nunca me viram falando tanto sobre um caso de Pernambuco. Eu sempre evito falar, até porque a gente tem informações que não... Para não atrapalhar a investigação, a gente sempre manteve esse nível de responsabilidade. Mas o caso Beatriz, ele está recheado de muita especulação. E eu quero dizer para vocês que eu não me incomodo com algumas perguntas que têm sido feitas. Algumas não, né? Muitas perguntas que têm sido feitas. As pessoas, normalmente, elas não entendem como funciona, né? A investigação, a busca por vestígio, o trabalho de obter um perfil DNA de amostras estupidamente difíceis. Uma coisa, gente, é você conseguir um perfil de DNA de uma gota de sangue fresco, ou de uma certa quantidade de sangue fresco que você coleta de uma pessoa, e até mesmo de saliva, amostras frescas, amostras ricas em DNA. Na polícia científica, normalmente, os vestígios que são coletados nos locais de crime são amostras pobres em DNA, ou com um certo grau de mistura, ou com um certo grau de contaminação. Então, para você conseguir um perfil de DNA e usar esse perfil para identificar o assassino, e muitas vezes a gente usa para identificar a vítima, você tem que ter absoluta certeza do que você está fazendo, você tem que garantir a cadeia de custódia, você tem que ter formação para isso. Eu fiz especialização, mestrado e doutorado. Assim como meus colegas que hoje trabalham no Instituto de Genética Forense.
Então, por esse motivo, pessoal, eu não me assusto, nem tampouco me ofendo com muitas perguntas que estão sendo feitas do tipo: ah, mas por que só agora fizeram esse DNA? Não, não foi agora. A gente recuperou, a gente coletou a amostra biológica no dia seguinte ao crime. Eu já era chefe de polícia científica quando eu soube do crime. De manhã cedo, 5 horas da manhã, eu vi meu celular e já tinha algumas mensagens me informando desse crime bárbaro, inclusive alguns vídeos lá da escola. Eu liguei às 5 horas da manhã para Petrolina, para o diretor do IML, determinando e pedindo prioridade, atenção total na perícia médico-legal e posteriormente liguei para o diretor do Instituto de Criminalística com a mesma recomendação e dizendo: me informe de tudo que acontecer. O que vocês precisarem, a polícia científica vai viabilizar. E nessa ligação, já às 5 horas da manhã, o perito criminal, doutor Ivan, disse para mim: doutora, ele deixou a faca do crime, a arma do crime ele deixou no corpo da criança. E imediatamente eu falei para ele: Ivan, eu quero essa faca hoje aqui em Recife. A gente vai conseguir coletar DNA do cabo da faca. Ninguém golpeia tantas vezes como ele golpeou sem deixar células epiteliais, sem deixar célula nesse cabo dessa faca. O desafio, pessoal, é você conseguir isolar um DNA de uma pessoa que manuseou a faca, enquanto esse instrumento estava com muito sangue da criança assassinada. Então, para você traçar um perfil de DNA no laboratório de genética forense, no Instituto de Genética Forense, você nunca recebe amostra simples, rica, fresca. Geralmente são amostras difíceis, por isso é que a gente demora. Ah, mas você demorou 6 anos? Não, a gente conseguiu o perfil DNA do assassino poucos dias depois. E esse perfil era bom o suficiente para a gente fazer comparações manuais. Então, sempre que a Polícia Civil apresentava um suspeito, e foram 124 só para DNA, a gente traçava o perfil do suspeito, comparava e retornava dizendo: não há coincidência desses perfis. E aí vocês imaginem a pressão. Os anos foram passando e a polícia científica sempre dizendo: não coincide. Esse indivíduo que você me apresentou como suspeito, e isso é normal, é comum. A Polícia Civil vai investigando e vai encontrando elementos que apontem para determinadas pessoas e apresenta. Não tem nada de errado nisso. Mas imaginem vocês que se a gente não tivesse aquele perfil de DNA, talvez uma outra pessoa estivesse presa e respondendo por esse crime. É por isso que é tão importante a prova material. Sabe por quê, pessoal? Isso é importante que a gente entenda. Porque quando é com o outro, que vai preso inocentemente, talvez você não se incomode com isso. Mas imagina se fosse teu filho. Isso acontece com tanta frequência aqui no Brasil. Se fosse teu filho, se fosse teu irmão, se fosse teu pai, aí você enlouquece. Então é isso. A gente tem esse perfil desde sempre. E a gente também tem banco de DNA há um certo tempo aqui no estado, no Brasil, na verdade. A gente tem uma rede integrada de bancos de perfis genéticos extremamente robusta. E essa rede integrada, que é coordenada por peritos criminais da Polícia Federal, a gente tem regras rígidas. Eu não posso colocar qualquer coisa no meu banco de perfil, eu não posso errar. Então, tem regras rígidas para você poder inserir um perfil no banco. Aí eu vou repetir. Aquele perfil que eu
consegui em 2015, ele era bom o suficiente. Eu sabia que eu tinha um perfil do assassino. Eu comparei manualmente durante todos esses anos e eu confesso a vocês que comparamos com os 124 suspeitos apresentados pela Polícia Civil, mas nós comparamos também com outras amostras. Tanta importância a gente dava. E ao longo desses anos a gente foi aprimorando, utilizando ferramentas para melhorar esse perfil. E é bom já aqui deixar registrado tudo, absolutamente tudo que é feito no Instituto de Genética Forense é rastreável. Você não consegue mexer em nada, em nenhum equipamento, é alta tecnologia, sem deixar lá registrado o dia, a hora e o que você fez. Então não tem erro. Quando a gente conseguiu a qualidade adequada para inserir o perfil no banco, a gente fez. E o banco imediatamente apontou o indivíduo que está preso em Salgueiro. Esse indivíduo entrou no banco em 2019. Nós, aqui em Pernambuco, coletamos amostras de condenados por determinados crimes há anos, obedecendo uma legislação que autoriza que você faça isso. Também não é qualquer preso, não é qualquer condenado. Ele tem que estar dentro daquele rol que rege a legislação. E este indivíduo, em 2019, nós estivemos em Salgueiro e coletamos a amostra dele e de diversos outros condenados. E esse perfil de DNA dele foi para o banco. Mas reparem, em 2019, o perfil que eu coletei da faca ainda não podia alimentar o banco. A gente continuava trabalhando nesse perfil e comparando individualmente, manualmente. Não é possível você fazer isso com milhares de amostras. Então, quando você faz isso manualmente, a nossa capacidade ela fica restrita. E aí o indivíduo que matou a menina estava no banco desde 2019. E agora, há poucos dias, eu posso falar assim, nós conseguimos o padrão ouro do perfil de DNA coletado de um vestígio, que é a arma do crime, de um objeto, que é a arma do crime, e nós colocamos esse perfil no banco. Imediatamente ele disse de quem se tratava. E aí a gente vai para a documentação. A gente tem uma documentação tudo perfeitamente rastreável. E aí a gente viu já a ficha do indivíduo. E é perfeitamente compatível. É perfeitamente esperado que ele cometa esse tipo de crime. Ele tem várias entradas e saídas do sistema prisional e é uma pessoa que tem uma ficha criminosa extensa. E aí? O protocolo e as regras, eles também dizem que nessas situações a gente precisa coletar novamente a amostra do preso. E a gente foi lá e coletou. E bateu de novo, não é indiscutível. Foi ele que assassinou a menina. Posteriormente, com essa informação que a Polícia Científica apresentou para a Polícia Civil, reparem, o uso da ciência e tecnologia é magnífico na investigação de crimes. A gente inverte a lógica da investigação. Ao invés da Polícia Civil me apresentar suspeitos, eu digo para a Polícia Civil quem cometeu o crime. Gente, não é a primeira vez que aqui em Pernambuco nós desvendamos crimes com a tecnologia do DNA e com o banco de perfis genéticos. São diversos crimes. Estuprador em série, ladrão de banco, feminicidas, homicidas. Tudo com essa ferramenta
que hoje é a mais poderosa ferramenta de identificação humana. Então, para encerrar, senão eu vou dar uma aula aqui de várias horas falando sobre um assunto que eu sou apaixonada e que eu entendo, eu quero dizer para vocês que não me incomoda. As perguntas, são diversas perguntas, as pessoas estranham, né? E realmente teve todo um movimento, né? Teve muitas perguntas, tem uma família gritando por justiça, perfeitamente compreensível essa busca, mas nós não identificamos o assassino agora porque a mãe de Beatriz fez uma caminhada, não. Nós nunca paramos de trabalhar. Nós nunca desistimos de identificar e localizar esse criminoso, porque essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho, que é feito com muito compromisso, com muita seriedade. E eu tenho muito orgulho desse trabalho que nós fazemos. Então, o que me incomoda mesmo são as pessoas que agem de má fé. Porque você não entender, porque você não é policial, porque você não é perito criminal, porque você não é geneticista, eu compreendo. É preciso que se explique sim para a sociedade. Isso tudo que eu já falei. E eu estou à disposição para explicar. O que me incomoda são os aproveitadores. Tem muita gente se aproveitando dessa situação para inventar mentira, histórias fantasiosas. E o que eu acho mais grave, alimentar pessoas próximas a Beatriz, alimentar essas pessoas com suspeitas fantasiosas. Isso é maldade. Não é comigo, não. Eu estou muito segura do trabalho que nós fizemos. Muito segura. Pode vir quem vier. Perfil de DNA, gente. Pode comparar, pode refazer onde você quiser. Peritos americanos que foram tão exaltados, né? Peritos alemães, peritos ingleses. O resultado é o mesmo. É ciência. Não tem nada de eu acho, não. É ciência. Mas tem gente que se aproveita para se projetar na mídia, para ganhar dinheiro, né? E quando eu me auto-intitulo, eu sou um perito, não sei de onde, e eu vou falar isso, vou falar aquilo, muitas vezes essas pessoas também cobram para dar um laudo mentiroso ou para falar coisas mentirosas, porque com isso essa pessoa se projeta, né? Infelizmente o Brasil, a legislação também demora muito para penalizar essas pessoas que tumultuam processos, né? Devia ser mais rígido essa punição para essas pessoas que agem de má fé. E o que eu acho pior ainda é brincar com o sentimento dos outros. E nesse caso eu estou falando da família. Isso é maldade, é maltratar. Eu venho falando muito também nas minhas entrevistas sobre o mal, né? As pessoas ficam falando de motivação. Qual a motivação? Eu posso até estar errada, mas na minha opinião, a minha experiência, a motivação desse crime foi o mal. Tem gente que vive para fazer o mal. Assassinos, estupradores, ladrões e tantos outros crimes que representam o mal. Mas pessoas que se aproveitam da situação para se projetar, para ganhar dinheiro, para tumultuar um processo e para vender ilusão para uma família que vem sofrendo há 6 anos a perda de uma criança, de um ente querido, de forma brutal. Isso também, na minha opinião, representa o mal. São pessoas maldosas. São pessoas que não têm sentimento por ninguém. E para finalizar, agora falando a verdade, estou finalizando. É ele o assassino. E na minha opinião, não tem outras pessoas envolvidas não. E os nossos resultados, eles podem ser confrontados em qualquer lugar. Agora, quem determina isso
Quem diz se precisa, se vai ficar alguma dúvida, é o Ministério Público e, posteriormente, a Justiça. Não cabe peritos de Araque ter acesso a nada. A Polícia Científica é uma instituição séria e a gente garante os resultados que a gente apresenta, porque o nosso compromisso é com a verdade. Beijo para vocês.